Uou! Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Diocast, que é o seu, o meu, o nosso Diocast. Seja muito bem-vindo, você que está aí na sua sala, na cozinha, no banheiro. Eu não sei o que você está fazendo, mas espero que você esteja atento a tudo que vai acontecer aqui, porque tem uma grande expectativa. Tem uma multidão gritando aí fora. Você consegue ouvir, ó? Tô ouvindo a galera toda aqui curtindo, querendo aparecer aqui no podcast. Se você deseja vir aqui no Diocast, ser entrevistado, é só me chamar no direct do Instagram, que talvez você pode aparecer aqui, tá bom? Ou se você deseja fazer alguma pergunta também para o nosso convidado, seja qual ele for, também você tem acesso lá no Instagram, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você ativasse o sininho de notificação aí para aparecer um vídeo toda vez para você aí. É um vídeo por semana, não custa nada você assistir, tá bom? Todo sábado ao meio-dia sai um vídeo novo aí no canal. Comenta aí também se você deseja alguma coisa diferente aqui no podcast, ou se você deseja que aconteça alguma coisa especial aqui, que traga alguém especial, também pode deixar seu comentário lá. Agora, o principal, se inscreva no canal, porque se você se inscrever aqui no canal, a nossa família aumenta, e esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a você que tem curtido, que você tem comentado, você que tem chegado lá no meu canal, ou no próprio canal principal, que é o Instagram, e tem falado que o podcast tem sido muito legal, porque eu tenho certeza que não é questão somente de números, mas sim de qualidade daquilo que é oferecido aqui. É um bate-papo legal, leve, e aquilo que eu gosto de fazer, que é conversar com você também, para que você interaja, que você seja acrescentado com tudo que está acontecendo aqui. E esses convidados aqui são mega especiais, mas a de hoje tem algo no meu coração, sabia? Porque é uma pessoa que eu amo demais, é uma amiga querida, mas principalmente uma profissional maravilhosa. Eu queria apresentar para vocês agora, sem demora, a nossa querida Ana Moraes, minha querida e amiga psicóloga maravilhosa. Ana, seja muito bem-vinda aqui no podcast. Muito obrigada, Diogo. Obrigada pelo convite. Obrigada pela confiança de estar aqui no seu espaço, né? Sim. E é um prazer imenso poder contribuir, falar sobre saúde mental, falar sobre as emoções, que é aquilo que é o meu propósito e é o meu sentido de vida. Nossa, que lindo. Na verdade, a nossa comunicação, de se comunicar com as pessoas, é um propósito até maior realmente, né? Você saber comunicar com as pessoas, mas principalmente falar sobre saúde mental, é algo que a gente precisa mesmo hoje, né, Ana? É algo que o povo carece disso, né? É verdade. Né? Mas nosso principal objetivo não é somente esse, é também contar a trajetória dessa mulher incrível. Eu queria, Ana, que você já começasse de início a falar toda a sua trajetória relacionada à sua parte profissional como psicóloga. E eu sei que eu tive o desejo uma vez de fazer psicologia, né? Eu cheguei até quase a introduzir a fazer um curso de psicanálise para tentar começar a se introduzir nessa área, né? E o que a psicologia causou na sua vida e para você ter chego, na verdade, hoje e poder ser essa profissional que você é. Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Então, a minha história, ela começou na minha adolescência. Eu sempre tive o desejo de fazer psicologia, mas, né, lá nos anos 80, 90, isso não lá vai lá atrás. Guaraná de rolha, né? Isso não era algo muito comum, era muito elitizado, as pessoas não tinham acesso, e aí o meu pai falou assim, isso não é profissão de pobre, né? Você vai morrer de fome, essas coisas todas. Mas eu sempre fui uma adolescente que gostava muito de ouvir histórias. Eu gostava muito de ler sobre biografias, né? Ouvir as histórias das pessoas. Eu era aquela amiga que era procurada por conselhos, sabe? Clássicos. E aí, mas a vida foi me levando para outros lugares, né? Casei aos 19 anos, e aí tive meus filhos, e fui outras profissões, fui professora, fui artesã. Nossa, gente, que artesã, hein? Cada coisa maravilhosa. E fui muitas outras coisas, enfim, até que, na melhor idade, no 40 mais, eu me dei esse presente, né? Com a ajuda do meu esposo, com um incentivo muito grande do meu esposo. E aí eu me vi na possibilidade de fazer um vestibular solidário para poder conseguir uma bolsa. E a minha surpresa foi que depois de 30 anos fora de uma sala de aula, eu consegui uma bolsa de 50% na área de psicologia. Ainda fiquei meio assim por causa da idade. Eu falei, poxa, eu vou me formar, né, já, cabelo branco e tal. Aí meu marido, não. São incertezas naturais, né? Porque muita gente fica assim mesmo. Fica, né? E é aquela coisa assim, vou entrar na faculdade, aquele monte de jovem, só eu e tal, não sei o que e tal. Mas, enfim, eu me permiti, sabe, Diogo? Eu me permiti me realizar. E aconteceu. E assim, é incrível, né, Ana? Porque a gente passa o tempo, né? Eu, como profissional da saúde também, né? Como enfermeiro, há 16 anos, às vezes eu fico assim, cara, eu vou ter 37 anos hoje, mas
há 16 anos formado. E eu hoje me procuro, às vezes, e paro pra pensar que eu tenho vontade de fazer outras coisas, sabe? E aí eu fico pensando, cara, mas eu sou um profissional frustrado? Na verdade, não. É porque a gente, quando nos conhecemos assim de verdade, nós temos uma identidade, a gente acaba sendo marcado por coisas que você começa com o tempo identificar que você é bom nisso. Igual eu sou bom nisso, eu poderia ser um ótimo jornalista, eu poderia talvez ser um ótimo fotógrafo, talvez ser um ótimo qualquer outra coisa que eu domino ali. E por que não começar? Eu acho que é isso, acho que você viveu isso. Minha mãe, vou dar um exemplo aqui, mãe, beijão pra senhora. Minha mãe, ela tá fazendo administração aos 60 anos, né? Lindo. Tá no terceiro período, é algo muito legal isso, sabe? E eu conheço outras pessoas, inclusive até incentivo falando sobre isso mesmo, mano. Tem uma amiga minha que ela tá fazendo curso de enfermagem agora, aos 65 anos. E eu falei com ela, cara, é sobre isso. É sobre você se inovar e conquistar os seus sonhos, independente da idade, independente daquilo que você talvez esteja vivendo, que talvez seja impossível. Mas olha a Ana aí, olha minha mãe, olha tantas pessoas aí que conseguem viver isso, sabe? E se realizar nisso, né? E aí eu fui para psicologia, né? Como eu falei, eu amo pessoas, eu amo lidar com pessoas, eu amo entender pessoas, sabe? Além do que o senso comum, de dizer, fulano é assim e pronto. Mas por que fulano é assim e pronto? O que tem por trás dessa pessoa? O que fez essa pessoa agir dessa forma? Eu sempre tive esse questionamento, sabe? Eu sempre tive essa escuta para acolher e além do julgamento, até pelo meio que eu vivia, que eu vivo, né? E essa escuta de entender um pouco mais, né? O porquê, o para quê, o sentido daquilo, sabe? Sim. E gerar transformação, né? A cura pelo relacionamento, pelas relações. Então, na psicologia, eu consigo me encontrar fazendo esse diferencial na vida de pessoas, né? Porque é o meu sentido, é o meu propósito. Poder gerar transformação e mudança na vida de pessoas. Interessante você falar isso, Ana, porque veio algo que realmente eu já percebi, e muitos amigos meus psicólogos, que a psicologia, ela tem sempre, me corrija se eu estiver errado, sempre tem a possibilidade de trazer um questionamento sobre aquilo. Nunca é algo certo, assim, sempre... Nunca é algo por dado. quê? Né? Por que isso? Mas por que você pensa? Sempre uma pergunta. Eu acho isso maravilhoso, porque a gente tem a mania de afirmar coisas e a gente acaba toma aquilo como certeza. Agora, quando você questiona algo, faz você pensar. E a psicologia é assim, né, Ana? Eu acho interessantíssimo isso. É isso mesmo que eu acabei de falar? Exatamente. E é o questionamento socrático, né, que a gente fala. E a partir do momento que a própria pessoa vai respondendo e ela vai se escutando, as coisas vão fazendo sentido. Exatamente. Né? Porque é muito comum a gente abafar aquilo que as conversas interiores, que são às vezes muito difíceis. Deixa aqui. E o psicólogo vai ali, vai cutucando, né? Mas até desabrochar. É isso aí. E até sair, Isso. Porque vai haver transformação quando você se reconhece naquilo, né? Enquanto eu não me incomodo realmente com aquilo, se essa cadeira aqui realmente não me incomodar, eu não vou querer sair dela. Verdade. Mas eu preciso sentir ela, eu preciso parar para prestar atenção nessa cadeira para saber se ela é confortável ou não. E se ela for desconfortável, eu vou querer sair dela. Para ter um sentido, na verdade, né? Por que eu estou sentado nessa cadeira? Qual o propósito de estar sentado ali, né? Interessante, Ana. É isso mesmo, gente. Então deu para perceber que o negócio aqui vai ser maravilhoso, né? Será que daqui eu vou sair já com uma terapia pronta? Provavelmente sim, né? Mas vamos lá. Ana, vamos começar com as perguntas? Eu separei algumas perguntas aqui para Ana, gente, específico por um tema, né? Na verdade, são 2 temas que, na verdade, quando eu conversei com a Ana, eram vários, né? Porque a psicologia tem uma gama enorme. A gente sabe que existem doenças psicossomáticas nesse período de século mesmo que a gente vive e que acho que seria interessante nós falarmos sobre. Só que eu separei esses 2 que eu acho que dentro da minha área, né, que eu enxergo muito isso também, trabalhando nas redes sociais e principalmente trabalhando com muitos jovens e conversando com muitos amigos que são jovens. Nós vamos falar sobre essa questão da comparação realmente das pessoas com as redes sociais, de ver o outro na rede social e querer se comparar e tomar como exemplo.
E o que aquilo dali pode fazer para construir o seu caráter e no desenvolvimento. Então nós vamos falar um pouco disso, né, Ana? Então vamos lá, a primeira pergunta é assim, ó. Eu queria que a Ana, inclusive, falasse um pouquinho sobre os termos técnicos, né, porque ela é uma profissional, para você entender um pouco melhor, até que talvez você saiba dessa palavra, mas você vai aprender aqui um pouco melhor de forma científica com a Ana, tá? Vamos lá. Ana, a primeira pergunta é essa aqui, ó. Como o FOMO, que é o medo de estar perdendo algo, é intensificado pelas redes sociais e de que forma isso influencia a comparação constante entre os jovens? Então, o FOMO, para quem não conhece, né, é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar fora. Ele não é apenas um termo da moda, né, mas ele é uma angústia existencial e que acabou sendo amplificada pela tecnologia, porque é um medo de que as pessoas estejam vivendo algo tão significativo enquanto você perde aquele algo, né? E a rede social, ela traz muito isso, né? As informações têm uma velocidade muito grande. É uma mudança constante o tempo todo. Muito constante. Antes, voltando aí a falar da idade, antes para você receber uma notícia, uma informação, tinha que esperar o jornal do outro dia, né? O que ia aparecer na televisão no jornal das 9, das 8. Hoje não, hoje no celular você tem hoje as informações full time, né? E esse medo, né, esse FOMO, ele toca nessa nossa necessidade intrínseca, né, nessa coisa nossa de pertencimento, de nós nos sentirmos seguros, porque é natural querer ser com os outros, né, porque na rede social você é ser com alguém, né? Mas, e nós não existimos no vácuo, né? Não é uma coisa assim. E desde o início, isso é uma coisa da nossa natureza humana, porque nós precisamos de grupos para sobreviver. Antigamente, lá no tempo das cavernas, se o homem não tivesse um grupo, ele não sobreviveria. Verdade. Como é que ele ia caçar? Como é que ele ia plantar? Acho que até no reino animal mesmo, por exemplo, até hoje, acho que, né? Assim. Não dá, né? O homem não tinha como sobreviver sem grupo. Então, não estar no grupo significava para ele a morte. Só que, e aí o nosso cérebro, ele desenvolve, né, essa característica, esse sinal de quando a gente está meio que sendo rejeitado, né? A rede social tem um pouco disso, né? Dessa rejeição. E ele, aquela sensação de quando você vê uma foto de uma festa, que tá o pessoal lá e você não tá. Você não pensa, eu perdi uma festa. Você pensa, eu não pertenço àquilo ali. Né? Me deixaram de fora, né? E a exclusão, ela acaba trazendo não só uma dor emocional, mas uma dor física, como uma pancada na quina da mesa. Né? Então, isso gera, né? Esse grupo, né, quando nós falamos sobre esse suporte, que é o grupo, que é o coletivo, ele é o chão que a gente pisa. E na rede social, né, esse pertencimento, ele é através desse aparelhinho aqui, né? O pertencimento é esse chão social. O que acontece, Diogo, é que nas redes sociais, esse chão é meio que uma areia movediça, né? Esse pertencimento, ele às vezes na maioria das vezes, ele é muito condicional. Você pertence enquanto você posta, enquanto você é curtido, enquanto você está na moda, enquanto você faz a trend legal, enquanto você está, né? Então, esse é o problema que a gente identifica dessa relação da rede social, desse falso pertencimento. Que você pertence enquanto que, né? Então, um adolescente, quando ele acorda e ele já olha uma rede social, o seu WhatsApp, ele não está procurando fofoca. Ele está procurando para ver se aquele chão que ele está acostumado, né, se ainda está lá. Se aquele comentário que ele fez no grupo, se alguém reagiu, se ele ficou no vácuo. Né? Sabe aquela sensação de quando você está no grupo da família, ou no grupo do amigo, você escreve alguma coisa e ali ninguém fala nada? Então, será que eu não estou fazendo mais parte daquele grupo? Ou então, talvez não tenha uma relevância tão grande, né? Fica essa coisa toda, né? Acontece isso, sabe? E aí, se ninguém respondeu essa última mensagem, o chão some. Parece que a minha identidade, que o meu pertencimento fica meio em perigo. Sim.
aquela sensação de perigo, né? E aí entra a angústia. Essa angústia existencial que, será que eu perdi o meu ponto de apoio? E, na verdade, são coisas que eu observo, Ana, é que, vamos supor, enquanto eu estava falando, eu estava pensando aqui, e são incertezas, são coisas que não são palpáveis. As pessoas, elas pensam porque alguém fez algo, mas talvez aquela pessoa fez algo nem porque ela quis, na verdade. Porque a rede social tem essa superficialidade. As pessoas acham que se eu estou ali na rede social, então se alguém, igual você falou, se alguém não confirmar a minha resposta ou responder algo, então será que eu tenho essa relevância? E são coisas que não são reais. É o irreal. E o irreal, as pessoas que têm a tendência a ser sensível nessa área, acaba sendo atingido. E ficam tristes, deprimidas, depressivas, enfim, né? A gente sabe que tem muita gente que se apega a isso e acaba... E é um irreal que é muito real. Sim. Né? Porque essa dor emocional, ela é muito isso, real. A dor é real, exatamente. Essa dor é muito real. E o FOMO, ele não é uma frescura, né? Ele é o nosso coração querendo saber se ainda temos um lugar no mundo. Né? O problema é que nós fomos convencidos de que esse lugar é uma prateleira como se fosse de um supermercado, onde eu preciso estar sempre brilhando. Né? Eu preciso ter aquela foto, eu preciso estar naquele lugar, né, instagramável e tal. Ser visto, né? Eu preciso ser visto. Então, mas o pertencimento real, ele não acontece na tela, sabe, Diogo? Ele não acontece na tela, ele acontece no abraço, ele acontece na fala sem filtro, ele acontece até no direito de ser triste e ainda assim ser amado. Porque às vezes na rede social você também não tem espaço para ser quem você é. É verdade. E as pessoas se cobram muito também, né, Ana? De estar sempre muito bem, e tá tudo bem não estar bem. É, isso aí. Tá tudo bem não estar bem. Mas a rede social sempre. mostra que, na verdade, que você tem que estar também o tempo todo. Brilhando para você ser aquele Instagram que todo mundo quer, aquele feed arrumadinho. Sim. Né, aquela postagem de manhã linda e bela, né, tomando seu café na sua xícara e tudo. Aquela coisa bem instagramável, bonita. Exatamente. E isso não é a realidade total, né? Isso é um recorte. E, na verdade, não é uma realidade de muitas pessoas que pensam estar no meio disso. Eu falo isso porque tem muitas pessoas que quando me procuram falam assim, Diogo, nossa, você tem uma vida... Gente, eu tenho muitos problemas, né? Eu tenho problema como todo mundo tem. A piscina também. Então, também. E a gente tá aqui. A gente né? também. Só que a gente tenta, de alguma forma, fazer com que aquilo ali, ou seja, o sentimento, né? É interessante você falar isso, Ana, porque realmente eu levei isso pra minha vida. O que é a dor realmente, o sentimento que eu tinha ali, ele é real. E eu sinto tristeza, eu sinto angústia. Só que eu preciso realmente me analisar pra ver se aquilo dali tá se tornando algo que possa ser patológico e afligir meu dia a dia. E é onde eu tenho que buscar um profissional, né? Como você, como psiquiatra, enfim, tantas. E hoje em dia não tem esse preconceito. Hoje em dia tá tão... Acho que é tão fácil de você procurar profissionais assim, né, Ana? Ou tô enganado? Porque tem, né? Infelizmente ainda tem um pouco de preconceito. A gente isso é caminhou muita coisa. Na psicologia a gente caminhou muita coisa. Mas ainda tem um nicho, um grupo que ainda resiste muito a ajuda, né? A procurar ajuda, né? Acreditar que essas... Que dentro da cabeça existe um órgão. Porque às vezes a pessoa esquece, né? Cuida do fígado, cuida do estômago, cuida do pulmão, cuida, né, do rim, né? Bateu, quebrou a perna, vai no ortopedista, vai... Enfim. E que se eu não cuidar desse órgão, os demais são afligidos. A gente sabe disso, né? O cérebro é um órgão também. E acha que aqui dentro é tão subjetivo, mas é muito palpável como um estômago. Como, né? Você que é da área de saúde. Sim, com certeza. Existem conexões neurais, existem coisas que... A neuroplasticidade do cérebro, existe as conexões nervosas e tudo, e essas coisas, às vezes, estão no campo do biológico também. Sim. Né? Na verdade, já tem estudos, né? Até falam sobre a questão da fé, inclusive. A fé... A OMS, ela já declarou que nós somos ser bio, psico, social e espiritual, tá? A OMS já
Reconhece já isso. reconhece isso, esse campo que nós somos. Cientificamente, gente, não é algo assim, é A cientificamente. OMS já reconheceu Interessante. isso. Porque e é realmente, ótimo. Ana, a fé ela faz isso, né? Quando você tá passando por uma dificuldade ali, se você tiver uma fé muito grande que aquilo ali vai dar certo, aquilo ali se reposiciona em todo o seu corpo e você cria forças mesmo para poder sair daquela situação, né? E quando a gente fala isso, a gente não está falando de religião, de É. placa, a gente está falando de espiritualidade. Isso, exatamente. A gente está falando do divino, a gente está falando, né, De uma daquilo força do autotranscendente, maior, sabe? isso. A gente está falando sobre isso. E nós somos isso. Isso. Há isso em nós. Interessante, gente. Olha isso. Você deu para perceber aqui que só um pouquinho que a gente conversou com a Ana aqui, a introdução já foi maravilhosa na primeira pergunta. Então vamos para a segunda, Ana? A segunda é essa aqui, ó. De que maneira o uso excessivo da internet pode impactar a construção do caráter e da identidade dos jovens na atualidade? Então, impacta no sentido da comparação. Nós somos um país onde nós vivemos muitas desigualdades sociais, né? E às vezes uma menina lá do interior ou de uma periferia que ela tem seu celular e ela olha a rede social de uma outra pessoa, de uma outra menina que tem uma outra história de vida e aí se compara, e aí se diminui, e aí tem a sua autoestima rebaixada. Então, isso há um impacto. Esse foi o tema do meu TCC, né, da minha conclusão de curso. Sim. Foi as redes sociais, a saúde mental e o impacto na construção da identidade do adolescente. Nós falamos especificamente sobre o adolescente. E essa questão do corpo vivido, do que eu sou e daquilo que está na tela, sabe? E isso impacta muito nessa construção. Pro bem, eu também não posso dizer que nas redes sociais a gente não tem coisas boas, sim. A gente, né, quem sabe usar as redes sociais pode alcançar coisas que às vezes lá na periferia ou no interior não alcança. Uma plataforma de um estudo, de um curso, de uma rede de apoio, isso tudo acontece também na rede social, né? Mas como nós estamos falando aqui dessa não digo doença, mas desse mal-estar que pode causar na vida do adolescente, é basicamente essa comparação, sabe? Esse vazio existencial, ele surge porque essas interações são muito superficiais. E aí, o adolescente que está em construção, né? O córtex pré-frontal ali, essa área do adolescente está em formação, né? Diz a ciência que só vai formar lá até os 20, alguns até os 25 anos. É como se o adolescente fosse uma Ferrari com freio de bicicleta. Sabe? Sim. A energia, uou, mas... Falei uou. Uou, tá vendo? Agora você entende de onde veio, né? A energia tá lá, sim, mas o freio é de bicicleta. E aí não consegue entender, ponderar, ver o que isso vai trazer de prejuízo ou de benefício. Não tem muito esse senso de responsabilidade. Às vezes a gente vê os adolescentes agindo muito nesses impulsos. Sim. O que me assusta muito é essas trends de coisas absurdas que eles fazem, colocando a própria vida em risco. Eles têm visto muito, sabe? E você olha e fala assim, mas é porque essa parte ainda não foi formada. Sim. Então, como se fosse eles não enxergassem a consequência das coisas, né? E aí entra o coletivo. Qual é esse coletivo que está por trás desse adolescente? Como é que tá? Eu não consigo falar, porque nós não somos um. Como eu falei, a gente não existe no vácuo. A gente está junto. Sim. E aí, como é essa família? Como está o olhar desses pais para esse adolescente que está o tempo todo trancado dentro do quarto? Como tá a conversa na mesa? Como é que tá o olho no olho? A interação social, como você falou, a interação, porque vai construindo isso no jovem, né? Quais são os pares que estão me rodeando para que o adolescente consiga ter um pouco de senso, sabe? De saber se aquilo ali vai ser tão legal ou não. Sim.
né? E aí o perigo, e aí estão vindo leis, né? Nós temos aí algumas leis, chamada a Lei Felca e outras coisas, né? Das plataformas, mas eu acho que a ajuda do coletivo, sabe, da comunidade, seja ela a sua família, seja ela a sua comunidade religiosa, seja ela a sua comunidade grupo que você convive, seus vizinhos, enfim, eu acho isso muito importante. E eu pensando aqui, né? Será que você que tá me assistindo, né? E a Ana também que tá aqui compartilhando comigo, será que a gente tem feito isso? Eu tô falando de uma forma social mesmo, sabe? Quando você tá do lado de alguém que você percebe que a pessoa ela tá no cantinho dela, ela quase não conversa, quase não fala, ou então aquele jovem realmente que ele fica muito grudado no celular e não interage com as pessoas. Você já parou pra conversar com essa pessoa? Porque talvez ela precise realmente desse contato. Eu faço isso muito lá. Tanto em questão realmente no meu trabalho, porque eu já percebo que algumas pessoas ficam um pouco mais isoladas devido elas, do meio mesmo, ter uma dificuldade. A área da saúde tem isso mesmo. Quando você não consegue desenvolver na área, infelizmente é muito cruel, porque as pessoas elas não têm aquele senso de que todos nós começamos, a gente precisa ajudar o outro, né? Então aquela pessoa que acaba de chegar no setor, ela fica meio assim, porque ela não sabe por onde começar e o que fazer. Eu tenho esse tato, gente, eu sempre vou até a pessoa e falo, você tá precisando de uma ajuda? Você quer uma orientação? Eu ajudo. E aquela pessoa sempre fala assim, poxa, Diogo, muito obrigado. Por quê? Porque, gente, é o poder do coletivo. É o poder do coletivo. Todos nós começamos, a gente precisa ter isso. Então, é algo pra gente se pensar mesmo. Será que eu preciso olhar mais ao meu redor e perceber, e ter esse tato de entender que tem pessoas que talvez precisam desse coletivo? Talvez na cultura que ela vive ali, na família dela, não vive, mas eu posso ajudar essa pessoa se eu tenho uma certa intimidade com ela, seja amigo, seja um colega, seja alguém da parte religiosa, não importa, sabe? O importante é a gente ter esse desenvolvimento. Perfeito, Ana, que você falou. Eu acho que isso é muito importante para a gente poder ajudar pessoas que necessitam disso, sabe? A próxima pergunta é essa aqui, ó. Quais são os principais impactos psicossociais causados pela exposição contínua nas redes sociais, especialmente no que diz respeito à autoestima e à saúde mental? Então, como eu estava falando, a minha área é muito esse vazio existencial, né? Eu gosto muito sou fenomenológica, existencial, Sim. Né? E aí, esse vazio da existência, essa falta de sentido, ela surge quando essas interações são muito superficiais e o sentido de vida acaba sendo substituído pela distração. Porque o celular acaba sendo uma distração, né? Enquanto você fica lá rodando feed, né? Do TikTok, algoritmo liberando várias coisas. Exatamente. E aí a gente chama dessa neurose de massa, né, que quanto mais conexões superficiais nós temos, mais o silêncio interno, né, mais quanto essas conexões são superficiais, Sim. mais esse silêncio interno ele vai se intensificando, né, aquele adulto, né, a gente vai falar do adulto agora, o adulto que chega em casa, exausto, e aí ele passa horas ali rolando feed, e ele não está buscando uma informação, ele está buscando silenciar, talvez, eu também não estou querendo dizer que é sempre assim, mas talvez ele esteja querendo silenciar uma frustração interna. No fim, ele sente mais vazio do que antes. E quantas vezes você usa o celular para não ter que ouvir o seu próprio silêncio? O que o seu silêncio tem a dizer? Né? E aí você não quer pensar, de repente, numa situação desagradável que você teve com seu chefe, ou com seu colega de trabalho, ou na escola, ou enfim, com seu casamento, e aí você não quer se dar o espaço de parar para refletir, para parar para conversar, e aí você se distrai, né? É meio que joga para debaixo do tapete. É verdade. Vai jogando para debaixo do tapete ali, nessa distração. Tem a ver, Ana, tem a ver com quando a pessoa ela não tem o prazer da sua própria companhia? Isso tem a ver também? Tem. Porque é uma coisa que eu já vivi isso há muito tempo atrás. Eu falei, caramba, Sim. E hoje eu tô vivendo diferente. Tipo assim, eu amo minha própria companhia. E realmente isso, é o desprazer de você... De estar com você. De estar com você e o silêncio, de você não... Entendeu? O silêncio, o ócio, o tédio. Coisas que a rede social ela não traz. Né? A rede social, a informação o tempo todo. Né? Eu tenho que estar na frente, porque amanhã a notícia vai vir. E aí o cérebro vem com essa questão da dopamina. Isso.
Cada like é uma dose de dopamina, sabe? Inclusive, deixa seu like. Manda uma dopamina pra gente aqui. Poxa, sacanagem. Que essa dopamina é boa. Essa dopamina aqui é legal. Com certeza. Né? Nas redes sociais, o corpo vira um objeto vitrine, né? O eu isso acaba sendo um objeto, né? Eu queria um pouco falar sobre isso, que quando você está vivendo sua vida para experimentar a sua vida ou para provar aos outros que você é tão incrível. Isso aí. Né? Então acaba sendo um eu isso, que é a objetificação da pessoa, a objetificação daquele ser que está ali do outro lado, e não um eu tu, passa a ser um eu isso. Isso aqui é uma caneca, ela tem uma função, ela tem um objetivo, né? Aqui você colocou uma água de coco geladinha para mim. Então, se eu tenho sede, eu vou no isso, que é uma caneca, eu uso a caneca, satisfaço a minha sede, a minha necessidade e coloco a minha caneca de lado. Isso é o eu isso. É uma objetificação. Mas nós somos seres para viver o eu tu. E na rede social é muito eu isso. Isso. Porque é o quanto eu tenho de like, o quanto eu tenho de curtida, o quanto eu tenho de comentário, o quanto visualizaram meus stories. Isso. Né? O quanto... E acaba sendo eu isso como uma troca, né? Interessante essa falar isso, porque durante muito tempo eu vivi assim nas redes sociais. Eu tentei buscar muito tempo, e não só comigo, tá? Vários amigos meus conversando, de buscar a maior quantidade de seguidores, a maior quantidade de possível de curtidas e comentários. E quando eu parei para pensar de que eu preciso só de um alvo é uma pessoa, o eu tu. Alguém que fosse realmente conectado com a mensagem que eu carrego. Sabe? E aí tudo se transformou, Ana, porque eu comecei a perceber isso. Então, muitas pessoas perguntam pra mim assim, Diogo, como é que tá? Não sei o que lá. Eu falo, gente, tá andando, tá maravilhoso, tá fluindo, porque eu entendo isso, gente. Se aqui tiverem, sei lá, 200 pessoas inscritas, tem mais, na verdade, né? Mas se tiver, assim, poucos comentários, poucas curtidas, mas uma pessoa chegar pra mim lá no privado e falar assim, Diogo, cara, como fui impactado com aquela mensagem que você deixou lá. Cara, vale mais do que tudo. Eu sinto isso, entendeu? Porque é questão de qualidade. É questão disso mesmo, do eu tu, que você acabou de falar. Do que eu ficar aguardando alguma coisa, que dali me frustrar, porque eu não tô recebendo muitos seguidores. Eu falo isso de uma forma geral também, tá? Não é só na parte de rede social, mas na nossa vida mesmo, né? De a gente querer ser aprovado o tempo todo pelas pessoas e não é bem assim, né, Ana? E o que eu tô trazendo é um filósofo, tá? O Martin Buber, que eu gosto muito de estudar ele, né? E ele traz essa relação do eu tu e eu isso. Né? Eu aprendi isso com uma professora maravilhosa, Gabriela Davino, se ela estiver assistindo mais tarde, beijo, Gabi, te amo. Obrigada por me ensinar. Maravilhosa, inclusive. E aí, o Martin Buber, ele traz muito isso, né, dessa relação do eu tu e eu isso, né? O eu isso é a relação do objeto, como eu te falei, né? E aí a gente, às vezes, trata o seguidor por um like, sabe? Tá objetificando. E o tu não é um encontro genuíno, é o olho no olho, é a presença total, é o conhecimento da humanidade do outro, né? E é uma mesa de jantar onde todos estão fisicamente juntos, mas mergulhados em sua tela, então ali virou um eu isso. Isso. Né? Então a gente precisa entender que a tecnologia, ela deve ser uma ferramenta de conexão, mas ela nunca pode substituir o encontro humano real. Sim. Isso é verdade. Até porque, o que eu percebo, né? Quando a gente tem uma expectativa muito grande no outro, e aí a gente tá tão ligado nisso, na perfeição, quando a gente se conecta com o outro e percebe que o outro ele falha, a gente tende a ficar frustrado com isso. Por quê? Porque a gente perde essa humanidade. Então, é exatamente o que a Ana falou, interessante, na né? rede social, a pessoa, o seguidor, ele vira um número. Ele vira um número, ele vira um objeto de consumo, a foto para ser curtida, é uma ferramenta de validação, né? Eu posto para que isso me dê uma aprovação, né? E aí
vira essa relação, né? Buber dizia que isso é necessário para a vida prática. Nós precisamos do técnico, nós precisamos do médico, do motorista, mas viver apenas no isso adoece a alma, né? O mundo vai gerando essa frieza e essa desconexão, porque eu acabo me relacionando com as pessoas também como eu objeto, isso. Sim. E aí vem a frieza. Eu Sim. preciso da caneca? Preciso. Eu preciso do motorista, do ônibus, enfim, da menina do caixa, do supermercado, sim. Mas eu não posso ter a minha vida simplesmente dessa forma. Sim. Porque isso traz uma frieza e uma desconexão. Né? Eu preciso não olhar para aquela moça que está lá no caixa embalando, passando a etiqueta das minhas compras, não como uma máquina que está lá botando na sacola. E não ter interação, não ter essa conectividade, né? Bom dia, isso, obrigada. Isso. Né? E aí quando a gente traz essa relação do isso, e a gente vive muito no isso nos adoece. Né? E aí a gente volta lá para o nosso início, porque nós somos seres relacionais. Nós somos seres para viver em relações. E eu acredito que o que cura é a relação. Às vezes a pessoa chega no caixa, ela já tá com uma cara meio emburrada ali, meio chateada com alguma coisa. Quando você faz um tipo de interação diferente, a pessoa se sente até importante. Você humaniza a relação. Humaniza isso. Eu acho isso maravilhoso. Coisa eu gosto de fazer isso. Às vezes aqui não acontece. Na rede social, Sim. Às vezes isso não acontece. Como eu falei, às vezes a pessoa vira um número. Exatamente. Né? E eu tenho que estar o tempo todo com esse número constantemente crescendo para eu ter qualidade, como se isso fosse realmente mover a minha vida relacionada a isso. E aí, nesse momento, sabe o que acontece? A relação eu-tu. Que ali acontece o sagrado, sabe, Diogo? É quando eu reconheço o outro como um ser único, sagrado, inteiro, assim como eu, sabe? Não há interesse, há presença, sabe? A presença. É aquele instante em que o tempo parece parar, porque você está totalmente entregue a uma conversa. Seja ela um bom dia, seja ela muito obrigada, mas você está entregue ali naquela conversa, né? Se desarma, né, Ana? Exatamente. E no eu-tu não há julgamento, não há comparação. É por isso que o FOMO, ele morre, a gente consegue eliminar o FOMO quando há um encontro eu-tu. Porque se eu estou aqui com você, agora, nesse momento presente, eu estou aqui presente com você, eu não vou sentir que eu estou perdendo algo. Sim. O FOMO, que foi o que a gente começou lá falando, é como se tivesse a sensação de que eu estar perdendo alguma coisa. Então, eu poderia estar aqui agora pensando assim, caramba, tô lá com o Diogo no podcast, mas eu podia estar em casa com meu marido vendo um filme, ou então eu podia estar produzindo, sei lá, eu podia estar estudando, eu podia estar na minha pós, eu podia estar fazendo... Você está pensando no que você está perdendo, mas não, eu tô aqui presente com você. Sim, e aí eu faço o FOMO, né, essa sensação de perda, morrer, quando eu tô aqui presente, no eu-tu. A existência, né? É isso aqui. É isso aqui. Verdade. E aí eu não sinto falta e nem me percebo de estar deixando de receber algo, porque eu tô aqui com você. E então, Diogo, outra coisa que o Buber fala muito é que o encontro não acontece dentro de mim, nem dentro de você. Ele acontece entre nós, é um espaço que se cria quando duas pessoas se abrem de verdade. Perfeito. Né? Então é o mistério de estar com o outro. É a relação do eu-tu, que é uma fresta, é algo que se abre para esse tu eterno. Sabe aquela hora que você falou que quando uma visualização, um comentário faz toda a diferença? É exatamente isso ali. É quando a gente reconhece que ali existe uma vida, uma pessoa, Sim. Né? Com dores, com sonhos, com coisas que a gente não consegue mensurar. Então, quando eu vejo esse seguidor como um eu-tu, e não como um eu-isso, não só um like que vai aparecer ali, isso é
eu respeitar, eu tô honrando a singularidade dessa pessoa. Sim. E é isso que eu acho importante, fazer com que a gente olhe as redes sociais como tem outra pessoa ali do lado, Sim. do outro lado. Que né? sente, que tá tentando também sobreviver, que tá tentando também mudar e constantemente. Exatamente. É interessante isso, Ana, porque as pessoas, na verdade, quando a gente começa a perceber isso, a gente tem um outro olhar, e aí eu começo a humanizar. Eu acho que essa palavra é o que se resume mesmo, né? É você humanizar o outro, saber que o outro vai falhar e que eu também tenho falhas e que eu preciso enxergar o outro não como isso, mas como alguém que também está nessa busca de transformação. Essa singularidade. Singularidade, de ter exatamente alguém, né? isso. E se a gente não resgatar isso, dessa singularidade, Sim. desse contato, desse convívio, né, desse eu e tu, a gente vai continuar sendo uma multidão de pessoa conectada, mas profundamente sozinha. Verdade. Ana, bom, eu estou muito feliz de ter recebido você aqui, e não é nem só por isso, é porque são assuntos muito relevantes que a gente vive dentro da sociedade e que a gente tem dificuldade até de compartilhar. Eu não sei se em outras redes sociais as pessoas, em podcast, com certeza falam sobre saúde mental, mas falar sobre essa importância realmente dessa singularidade que cada um tem e dessa humanização, conforme a gente estava falando aqui, isso é muito importante para a gente perceber que existe do outro lado da tela outro, que está nessa constante transformação. Mas antes de terminarmos, Ana, eu queria que você desse uma palavra para as pessoas que estão assistindo agora, para os nossos telespectadores, realmente que eles fossem impactados com alguma mensagem sua, como essa profissional maravilhosa que você é, e o que eles podem seguir e buscar, sabe, para a vida deles na sua saúde mental. Se de tudo isso eu conseguir passar aqui para você, entender que há um tempo para todas as coisas. Sim. Existe o tempo para o digital, mas também existe o tempo para o sagrado, que é o fôlego de vida, é o encontro real, sabe? É uma história única, que você é único, um ser irrepetível, e que não precisa de filtros para te validar, para te dar o valor, né? E que se você puder, ao desconectar desse podcast, né, do Diocast, quando você terminar, não abra outra rede, sabe? Fique 2 minutos em silêncio, respire, sinta seu coração, sabe? Sinta seu pé no chão, perceba a sua respiração, não tente acelerar, sabe? É uma vivência. Sinta, tenta fazer isso, né? Não saia daqui e role o feed para outro lugar, mas separe só 2 minutinhos, sabe? E de 2... Daqui a pouco você está fazendo 5, daqui a pouco você está fazendo 10, daqui a pouco você está fazendo mindfulness. É verdade. Né? Esse ritmo é a prova de que você tem um propósito hoje e que nenhum algoritmo pode te substituir, sabe? Nenhum algoritmo pode te substituir. Sim. Nenhum algoritmo pode me substituir, porque nós somos seres únicos e irrepetíveis. Aquilo que você tem para fazer, Diogo, só você pode fazer. Sim. Aquilo que eu tenho e aquilo que você tem para fazer, é só você que pode fazer. E então se conecte com você, tenha prazer na sua companhia, sabe? E é isso. Gente, maravilhoso. Será que você pode aplaudir aí, ó? Foi muito bom, gente. Eu aprendi muita coisa aqui. Eu tenho certeza que, Ana, as pessoas com certeza também foram conectadas com isso. Eu estou muito feliz, realmente. Não só por você ser essa profissional que você é, mas pela pessoa que você é. Você já era uma psicóloga antes disso tudo. Então, maravilhoso perceber isso tudo, tá? E eu desejo sucesso para você, minha amiga. Que você cresça de forma abundante mesmo na sua área, que você alcance mais ainda pacientes que venham se conectar com a Ana. Se você realmente deseja fazer realmente esses tratamentos com a Ana, ter uma terapia com a Ana, ir lá no consultório dela. Ana, eu queria que você deixasse aqui a sua rede social e seu número de telefone também para me colocar aqui, para você também seguir a Ana lá e tudo que ela tá fazendo lá, gente, que ela tá postando cada coisa legal lá, que você vai se conectar. Pode falar, Ana. A rede social é anacristinamorais.psi. Meu telefone é o 21, né? Para que você quiser fazer online também, eu atendo, faço terapia online, né? Atendo online, é 21 97 309 1906. Perfeito, perfeito. E lá você encontra a Ana, conversa com ela, que ela vai te atender de forma maravilhosa. Eu tenho a oportunidade de ter ela como meu amigo todos os dias. E também, se eu quiser também, quem sabe fazer uma terapia com a Ana também,
Tô lá, e tamo junto, tá bom? Gente, e é isso. Foi maravilhoso hoje o podcast, tá bom? Esse Diocast maravilhoso, que eu sempre trago convidado. Olha esse convidado maravilhoso. A Ana é uma pessoa maravilhosa. Então, se você... eu já quero voltar, que eu gostei desse negócio. Não, mas vai voltar. Eu tava nervosa, mas agora eu já gostei. Tem muitos assuntos aqui pra gente falar sobre outras coisas. A psicologia tem uma gama enorme de assuntos que nós podemos abordar. E a gente vai fazer isso em breve aqui. Então, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aí. Deixa o seu comentário, escreve aí se você gostou da Ana, o que você achou, qual a pergunta que você faria pra ela, que eu mando pra ela depois lá no Instagram pra ela poder responder lá, tá bom? E não se esquece também, gente, de você poder divulgar e compartilhar isso pra todo mundo aí estar acompanhando a gente aqui no Diocast, pra nossa família crescer ainda mais. E vamos lá? Me siga também aí no Instagram, Diogo Pinheiro Oficial, que é o meu Instagram principal. Lá você vai ver as fotos daqui, vai ver todos os comentários, até vídeo de corte, tudo lá pra você acompanhar a gente aqui nesse podcast maravilhoso. Então, encontro você e até a próxima. Tchau! Uou!